Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma palestra online da nossa Associação Espírita Seara de Jesus, de Embu das Artes, São Paulo. Nos reunimos toda segunda-feira para uma reflexão, um pensamento das mensagens de Jesus, das mensagens que nossos irmãos espirituais nos deixaram através de livros. E dando sequência, vamos continuar com o livro Urgência, que é de Emmanuel e foi psicografado por Chico Xavier. E então, iniciamos com a nossa prece, e eu convido a todos para silenciar, acalmar, respirar e sintonizar com a equipe que nos assiste, que está aqui neste momento, nos acolhendo com tanto amor e carinho, recebendo deles toda a energia benéfica, toda a intuição, toda a iluminação, para que a gente consiga absorver os ensinamentos, transformá-los em atitudes nobres e fazer o bem na terra, começando por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Que a mensagem de hoje edifique em nós e que dela saiam bons frutos, bons exemplos para todos aqueles que nos observarem e nos seguirem. Que assim seja. Então, dando sequência, como eu falei, o item de hoje é caridade e influência do livro Urgência. São tópicos importantes, interessantes, que faz com que a gente tenha um norte. E nós lembramos dessas informações nas situações que a gente precisa no nosso dia a dia. E o item de hoje, que Emmanuel trouxe para a gente, é uma reflexão muito importante. Quando a gente começar a ler, a gente vai compreender que o que ele fala para nós é algo que a gente aparentemente já sabe. Mas ele mesmo diz que o óbvio é difícil de se realizar. E por que será que o óbvio é difícil de se realizar? Porque é aquilo que a gente menos faz às vezes. Nós complicamos muito a nossa vida. Trazemos situações para o nosso dia a dia que desviam do nosso objetivo, porque nós não temos muitas vezes foco no que a gente tem que fazer. Se isso não fosse verdade, pelo tanto de tempo que nós temos como espírito, nós já teríamos nos tornado espíritos muito mais evoluídos. E não teria tanto espírito, tantos livros, tantas mensagens falando sempre as mesmas coisas. Então Emmanuel vem, mais uma vez, retomar aquilo que nós precisamos rever. E o item que ele coloca para a gente hoje, de caridade e influência, é algo que a gente já ouviu várias vezes, mas que a gente precisa visitar, retomar, refletir para que a gente coloque no nosso coração essa atitude. E então ele fala assim: frequentemente admitimos que socorro, perdão, caridade e donativo encontram significado exclusivamente nas horas de crise. Entretanto, estamos todos à frente da vida e dentro dela, com a obrigação de reconhecermos a presença dos benfeitores que nos estenderam os braços para a travessia dos obstáculos naturais na experiência comum. Acionemos os botões da memória e velozemos todos. É a criatura vinculada ao nosso afeto, que nos amparou em família, encorajando-nos na realização dos nossos melhores ideais. Quando as circunstâncias adversas nos induziam à frustração e desânimo. É a pessoa que nos deu as mãos na travessia de risco iminente. É o irmão que nos favoreceu com exemplos de intrepidez e tolerância. É um amigo que nos auxiliou a encontrar o privilégio de servir. É o companheiro que nos mostrou a bênção da oração, renovando-nos a vida. Onde estiveres,
Pensa nisso e relaciona os bens que podes distribuir. Ninguém calcula os resultados construtivos da sementeira considerada vulgar. Alguém dirá que isto é óbvio. Entretanto, aquilo que é óbvio é sempre inevitável na existência e o mais difícil de se fazer. Auxiliar aos outros, a fim de sermos auxiliados, é claro imperativo no mecanismo das relações humanas. Contudo, é preciso relacionar quantos séculos estamos despendendo a fim de senhorear semelhante aprendizado. A fonte de água limpa é suprimento óbvio na sustentação da comunidade. Experimente, porém, essa ou aquela pessoa passar sem ela. Meditemos nisso e observemos a significação da nossa influência sobre aqueles que nos rodeiam, para entendermos que ninguém deve esperar por ofensa, necessidade, desastre ou penúria, a fim de cultivar o amor a que somos chamados, através do respeito e do amparo que nos devemos uns aos outros. É assim, agindo, reconheceremos, por fim, que todo dia e toda situação constituem ensejo e lugar para nos devotarmos todos à construção do bem. Muito bom. Nós já sabíamos parte dessa informação. Nós já sabemos que somos influenciados. Nós já sabemos que somos exemplo para alguém. Nós já sabemos que a caridade é o caminho para a nossa felicidade. Nós já sabemos que é um ajudando o outro que o mundo evolui. E que Deus permitiu que isso acontecesse, porque é assim a lógica da construção do bem na Terra, que ninguém foi criado para ficar sozinho. Um aprende uma coisa, outro aprende outra, e juntos criam aquela condição maravilhosa de esse aprendizado ser produtivo. Entretanto, quando nós ficamos no nosso egoísmo, quando nós nos precipitamos ao recolhimento e deixamos de exemplificar o bem, nós deixamos um pontinho, um pontinho de luz sob o alqueire, embaixo da mesa, na escuridão, sem fazer aquilo que ele veio para fazer, que é iluminar o ambiente, iluminar as pessoas. Todos nós podemos fazer caridade, nós já sabemos disso. E os Espíritos já nos disseram que a verdadeira caridade é feita geralmente por mãos que trabalham em silêncio, na quietude, sem destaque, bem discretas. A verdadeira caridade muitas vezes acontece quando a gente dá o nosso ouvido para alguém, quando a gente dá o nosso tempo, a nossa oração, a nossa paciência, as nossas virtudes. Nós podemos fazer caridade, sim, dando dinheiro, fazendo um trabalho voluntário. Porém, aquela pessoa que necessita fazer algo para ser agradecida, para ser vista, aplaudida, ela ainda não entendeu o verdadeiro sentido da caridade. Caridade se faz naturalmente pelas suas atitudes, sem esperar nada em troca, muito menos um obrigado. E a influência que esse ato produz no mundo é grandiosa. É isso que ele vem falar para a gente, é isso que Emmanuel vem falar. Todos nós somos passíveis de ser influenciados e de influenciar, tanto quanto encarnados ou desencarnados. Há uma questão aqui no Livro dos Espíritos que Kardec perguntou aos Espíritos e eles responderam, e que nós precisamos entender para que a gente consiga absorver esse ensinamento e a partir de hoje colocá-lo na nossa vida, na nossa constância de atitudes.
influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Será que quando a gente faz a caridade para alguém, será que quando a gente influencia alguém, nós estamos muitas vezes sozinhos nessa atitude? Bom, na questão 459, Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a equipe que respondeu, de espíritos superiores, evoluídos, disseram: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, pensemos. Em algum momento de nossa vida, nós ajudamos alguém? Hoje, você conseguiu ajudar alguém? Se a resposta foi positiva, imagine que, por detrás dessa atitude que você teve, uma gama de espíritos te impulsionou a fazer isso. Talvez para que você fosse beneficiado com o bem de fazer o bem. Talvez porque aquela pessoa fosse beneficiada pelo bem que você estivesse fazendo a ela. Então, nós somos influenciados o tempo todo a fazer o bem. E por que será que a gente não faz? O que será que impede de fazer o bem? Desconhecimento? Essa é uma pergunta para cada um de nós. O que nós temos de cultura? O que nós temos de influência da nossa família, do lugar onde a gente vive, da nossa religião, da filosofia, que nós seguimos junto aos nossos amigos, comunidade? Que informações são essas que nos impedem de fazer o bem a todo momento, a todo instante, a todas as pessoas? O que nos bloqueia? É isso que a gente tem que pensar, porque nós já sabemos o que temos que fazer. Muito antes de estarmos aqui encarnados, muito antes de estarmos aqui, nós já tivemos outras experiências e já ouvimos que o bem existe. Já ouvimos que Deus é soberanamente justo e bom. Já ouvimos que nós temos anjos protetores, que já passaram pela terra espíritos bondosos. Uns são até considerados por algumas religiões como santos, espíritos que quase perfeitos. E aí? Nós não temos exemplos a seguir? E o que nos impede de fazer isso, de fazer esse bem? Então, é o momento da gente refletir. Há alguma coisa que nos impede. E é isso que nós temos que eliminar de nós. Todos nós temos algo a melhorar ainda. Mas nós já temos também oportunidades de reconhecer essa fragilidade e pedir ajuda quando a gente não consegue resolver sozinho essa questão. Então, olha o que eles perguntam aqui, ó. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Foi Kardec que perguntou aos espíritos. E eles responderam: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Nós temos a vontade de fazer o bem e às vezes a gente vem com aquele pensamento que nos impede. Nós somos influenciados o tempo todo pelos amigos, pelos pais, pelos vizinhos, professores, irmãos, namorados, maridos, filhos. E somos influenciados grandiosamente por espíritos desencarnados que nós não vemos. Quando é que nós conseguimos ter discernimento? Quando é que nós conseguimos escolher, pensar, decidir e realizar por nós mesmos? É para a gente pensar. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Olha a resposta. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral,
aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então, o primeiro pensamento que vem é o nosso. É o que dizem os irmãos espirituais aqui, que tem muita sabedoria. Eles já têm muita experiência, eles aprenderam bastante. Então, eles têm propriedade para falar. Então, eu tenho um momento que eu posso fazer o bem. Vem aquela vontade de fazer o bem. Vamos seguir essa vontade. Vamos pôr para fora. Vamos avaliar os pensamentos que nos chegam. Porque muitas vezes a gente quer julgar a situação, quer julgar o outro. E isso nos impede de fazer o bem. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias e sua própria natureza íntima? Na questão 462. E eles respondem: algumas vezes. As ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E aí tem uma observação. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia e a noite, o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Então, quando a gente deixa de fazer o bem e fala: mas eu não fiz o bem porque ninguém me ajudou, eu não fiz o bem porque eu não fui inspirada. Por que Jesus não me inspirou? Por que meu mentor não me inspirou? Por que Deus não me inspirou? E nós colocamos a culpa em alguém. Observemos. Nós somos auxiliares o tempo todo. Vem, de certa forma, a informação. Mas a gente não pode ouvi-la claramente o tempo todo. Porque onde estaria o nosso livre-arbítrio? Onde estaria o mérito da ação que iríamos realizar se só fizéssemos aquilo que nos fosse dirigido o tempo todo? Obrigado a fazer. Não, nós temos que receber a informação e fazer a nossa escolha. Entretanto, Emmanuel nos trouxe aqui que há a inspiração, há a influência para que a gente consiga, sim, fazer o bem. E essa influência, ela é obtida através daquelas pessoas que convivem conosco. Nós somos influenciados quando a gente vê uma atitude bonita na nossa frente. Quando uma pessoa realiza um ato nobre, a influência vem pelo ato que ela realizou. E nós aprendemos com aquela atitude. Então, nós temos que entender que tudo que a gente faz também influencia outras pessoas, principalmente as crianças. Quantas crianças estão hoje se tornando crianças mal educadas, crianças que desrespeitam os pais, os seus professores, que não conseguem ficar num ambiente saudável porque são crianças que dão trabalho para os adultos, para os mais velhos. Por quê? Porque elas não conseguiram, desde pequena, se comportar num lar, se comportar na casa de alguém, se comportar à mesa. As crianças hoje em dia, elas são impacientes. Elas querem tudo para ontem. E por quê? Porque elas não aprenderam. Elas não aprenderam. Observemos o nosso lar. Quantos de nós temos o horário de refeição onde todos sentam à mesa, onde naquele momento se fala menos, ou se há necessidade de falar, se fala baixo, onde há um momento de união entre os membros da família? Observem, vocês conseguem fazer isso? Na casa de vocês há esse momento? É um aqui comendo aqui, outro comendo já andando,
outro com o celular, outro com o fone no ouvido, outro na frente da televisão, cada um come ao seu horário, ao seu modo. E aí? Como que isso se dá? Se dá porque as pessoas esqueceram que há a necessidade de se fazer para ensinar. Não é falar. É o exemplo que edifica, é o exemplo que ilumina, é o exemplo que transforma. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu não posso exigir de alguém, principalmente das crianças, que sejam bonitas, calmas, educadas, se eu não, como adulto, não consigo espelhar isso para elas. É muito difícil. Comecemos hoje. Através das palavras de Emmanuel, reflitamos. Que tipo de influência eu sou para as pessoas da minha casa? Que tipo de influência eu sou para os meus vizinhos? Para as pessoas do meu trabalho? Para as pessoas que eu cumprimento na rua diariamente, que me observam? Para as pessoas do supermercado onde eu frequento, do banco, do cinema, enfim, no trânsito. Eu sou uma pessoa que exemplifica o bem? Eu posso ser considerada uma pessoa do exército do Cristo? Se a resposta ainda é não, reavaliemos a nossa conduta. Certa vez nós orientamos, também numa palestra, que pedíssemos para alguém que convivesse conosco escrever num papel aquilo que ele observava em nós de nobreza, de virtude, e aquilo que ele observasse em nós que fosse algo negativo, que fosse algo que precisasse melhorar, uma fragilidade. Algumas pessoas até me encontraram depois e disseram que não conseguiram fazer porque elas se irritaram quando a resposta veio e já quiseram de pronto, debater. Ai, mas eu não sou assim. Isso que você escreveu não sou eu. Então, não conseguiram realizar a atividade, o exercício. Mas hoje eu vou voltar. Vou solicitar a vocês, a nós, que peçamos para alguém escrever num papelzinho as nossas virtudes e as nossas fragilidades, os nossos defeitos, para que a gente consiga perceber, porque nós não conseguimos muitas vezes. E calemos, aguardemos. Mesmo que a gente não concorde, demos um tempo e foquemos naquilo que a gente precisa melhorar. Porque nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber o que nos falta de bom, o que nos falta de virtude para que a gente seja uma pessoa diferente, melhor, benevolente, altruísta e virtuosa. Então, os nossos defeitos, eles não ficam na nossa frente para que a gente consiga observar. Eles ficam atrás. Então, quem observa são os outros. E se a gente se abre para esse momento, muita coisa boa acontece. E eu vou também ler agora para a gente uma historinha que é um conto do poeta místico persa Rumi. O título é A Casa que Não Serve para Nada. Um pobre mendigo bateu um dia à porta de uma casa para pedir um pedaço de pão. Porém, o dono do lugar o recebeu com agressividade. Como é que você quer que eu arrume um pão? Você acha que minha casa é uma padaria? Por favor, então me dê um pouco de toucinho. Que eu saiba, não tem na frente de minha porta uma placa indicando que aqui é um açougue. Então me dê ao menos um punhado de farinha. Mas onde é que você está vendo as pás de um moinho? Então, por favor,
Um simples copo de água. Ah, olhe bem, isso aqui é um rio, por acaso? Então, o mendigo baixou as calças e fez tranquilamente suas necessidades na frente da porta. O homem enfurecido gritou: "Mas o que você está fazendo aí?" berrou o dono da casa indignado. E o mendigo calmamente respondeu: "Se não tem nada para beber nem para comer, como é que alguém pode viver aí? Então, deduzi que isso aqui é uma ruína, própria para servir de sanitário." Pois bem, aí está uma resposta bem dada, não é? O que uma pessoa incapaz de uma caridade e de uma partilha merece? O que vocês acham? O que merece uma pessoa que não dá nada para ninguém, não dá um sorriso, não dá um bom dia, não dá um copo de água, não dá um ombro amigo, não dá sua paciência, não dá nada? O que essa pessoa merece? O que vocês acham? Será que é mesmo digna de ser chamada de humano? É digna? Deus criou-nos simples e ignorantes. Deus nos deu um protetor amigo para nos intuir quando nós não tínhamos condições de andarmos com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio conhecimento que era limitado. Deu-nos o livre-arbítrio para fazer as escolhas, mas nunca deixou a gente desamparado. Sempre apontou as setas, os caminhos. E nós, muitas vezes, não demos ouvidos, não temos atenção a isso. Porém, nós somos humanos, somos filhos do Criador e somos uma essência divina que está aqui, ó, só esperando ser burilada. Mas quando nós esquecemos disso, nós esquecemos que somos humanos, nós nos transformamos em algo triste, infeliz e que faz o mal na terra. Nós não queremos isso para nós, não é verdade? Então, que os mendigos que baterem a nossa porta possam encontrar em nós algo para se abastecer, para se alimentar. O que nós tivermos para dar, que a gente dê com as mãos abertas, com alegria, desejando que aquilo se transforme e se potencialize nas mãos do outro que irá receber. E antes de tudo isso, quando a gente fizer o bem para alguém, influenciado pelos bons espíritos ou não, por nosso livre-arbítrio ou não, por nosso desejo ou não, que a gente dê em silêncio, sem fazer alarde, imaginando que poderemos ser nós no lugar daquela pessoa que está pedindo e que todos nós um dia, se não precisamos, iremos precisar do outro. Então, que a gente faça com tranquilidade, com alegria, com um desejo sincero de ajudar e servir. Todos nós estamos aqui para uma missão. A nossa maior missão é evoluir. E as missões menores, mais pequeninas, são uma delas, né? São de várias, transformar o ambiente onde a gente vive num ambiente de paz, ser um exemplo para alguém e ser fiel a Deus e a Cristo. Portanto, nós precisamos melhorar as nossas atitudes, a nossa conduta, para que realmente isso se faça na nossa vida. Que Emmanuel, as palavras dele, surjam na nossa mente quando no nosso caminhar o trabalho surgir. Vamos servir com alegria, vamos servir com amor, com respeito, sempre, sempre, sempre. E é trabalhando que nós seremos ajudados. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelo carinho,
e que durante essa semana todos nós tenhamos oportunidades benditas de fazer o bem e que nós façamos o bem que precisamos. Muita paz a todos, meus queridos irmãos. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.